Você já parou para se perguntar o que realmente significa estar só? Quando você sente essa dor profunda, mesmo cercado de pessoas, será que está lidando com a solidão ou com algo mais profundo? A solidão não é o estado de quem está sozinho, mas o estado de quem está desconectado de si mesmo. Essa frase de Jung nos convida a olhar para a solidão de uma maneira diferente. A dor da solidão não é apenas a falta de companhia, mas a ausência de conexão verdadeira consigo mesmo. Não é o silêncio ao redor que nos aflige, mas o silêncio dentro de nós. Quando nos sentimos sozinhos, muitas vezes é porque estamos desconectados da nossa própria essência, do nosso eu mais profundo. Pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de amigos, família ou até mesmo em um relacionamento? Às vezes, a dor da solidão não vem da ausência de pessoas, mas da desconexão com algo dentro de nós, com aquilo que está escondido nas sombras da nossa psique, com a parte de nós mesmos que evitamos enfrentar. A pergunta que fica é: por que a solidão, algo aparentemente tão simples, dói tanto? Carl Jung nos ensina que essa dor não é apenas uma consequência de estarmos fisicamente sozinhos. Ela é um reflexo da nossa desconexão interna, da falta de harmonia entre quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A verdadeira solidão, segundo Jung, acontece quando nos afastamos de quem realmente somos. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar mais fundo nesse conceito e descobrir como podemos transformar essa dor da solidão. Em vez de nos afastar de nós mesmos, vamos entender como a solidão pode ser um caminho de autoconhecimento, cura e crescimento. Ao final, você terá uma nova perspectiva sobre a solidão, aprendendo a utilizá-la não como uma prisão, mas como uma oportunidade para se reconectar com sua essência mais profunda e autêntica. Agora que começamos a entender a solidão como algo mais profundo do que apenas estar fisicamente sozinho, é importante parar para refletir sobre o que realmente é a solidão. Quando falamos sobre a solidão, estamos falando de um sentimento que vai muito além da ausência de companhia. A solidão, para Carl Jung, não é um estado de quem está só fisicamente, mas um estado de quem está desconectado de si mesmo. Imagine que você está rodeado por pessoas, amigos, colegas, talvez até em uma festa, mas apesar de toda a movimentação ao seu redor, você sente uma sensação de vazio. Esse vazio não é causado pela falta de outras pessoas, mas pela falta de conexão com algo muito mais profundo dentro de você. Esse é o primeiro aspecto da solidão que precisamos compreender. Ela nasce não de uma ausência externa, mas de uma desconexão interna. Jung, ao explorar a psique humana, fez uma distinção crucial entre o eu consciente e o eu inconsciente, e é exatamente aí que se encontra a chave para entendermos a solidão. Quando estamos distantes de nosso próprio inconsciente, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Passamos a viver em uma versão superficial de nós, adaptados às expectativas externas, às máscaras que usamos para agradar os outros, ao invés de viver de maneira autêntica. A solidão começa quando ignoramos as partes de nós mesmos que não conseguimos ou não queremos enfrentar. A sombra, como Jung a descreve, é a parte da psique que contém tudo aquilo que não aceitamos em nós. Os medos, os desejos reprimidos, as fraquezas, até as virtudes que não conseguimos reconhecer. Essa parte de nós não está desaparecida. Ela está apenas sombra, esperando ser integrada, porém, como podemos aceitar essas partes que preferimos esquecer ou esconder? Como podemos, então, enfrentar a solidão de maneira produtiva e curativa? A solidão é a oportunidade de olhar para essas sombras que carregamos e, finalmente, fazer as pazes com elas. Ao nos aproximarmos dessa parte não reconhecida de nós mesmos,
damos o primeiro passo para a verdadeira reconexão. A solidão não precisa ser um castigo ou uma punição. Quando a encaramos com coragem, podemos perceber que ela é um convite para explorar o que há de mais profundo em nossa psique, para ouvir o que temos a dizer a nós mesmos sem as distrações do mundo exterior. Assim, em vez de sentir solidão como uma dor insuportável, podemos começar a sentir a solidão como um espaço sagrado, onde podemos encontrar partes de nós que há muito estavam esquecidas. Jung disse certa vez: o encontro com a sombra é o encontro com a verdadeira liberdade. Ao entender o que realmente é a solidão, podemos parar de ver isso como algo a evitar e começar a enxergá-la como o campo fértil onde a verdadeira transformação pode ocorrer. A questão agora é: como essa solidão pode se manifestar em nossa vida e por que ela se torna tão dolorosa quando não a entendemos? É isso que veremos a seguir. Agora que começamos a entender o que é a solidão, precisamos explorar mais profundamente as causas que nos levam a ela e as consequências que surgem quando não conseguimos lidar com esse sentimento. A solidão não aparece do nada. Ela é muitas vezes fruto de processos internos que são difíceis de compreender à primeira vista. Então, o que nos faz sentir a solidão de maneira tão pungente? Uma das grandes causas da solidão, de acordo com Jung, está na falta de conexão com o nosso próprio inconsciente. Estamos constantemente afastados de nossa verdadeira essência, vivendo de acordo com a persona, aquela máscara social que criamos para nos encaixar nas expectativas dos outros. A persona é, muitas vezes, o reflexo do que os outros esperam de nós e não do que realmente somos. Ao nos identificarmos exclusivamente com a persona, acabamos ignorando partes essenciais de nossa psique, como nossos desejos mais profundos, medos, falhas e, mais importante, nossa sombra. O distanciamento da sombra, esse lado oculto e reprimido da nossa psique, pode ser um dos maiores motores da solidão. Quando rejeitamos partes de nós mesmos ou não nos permitimos ver nossa verdadeira natureza, criamos uma desconexão interna. Essa desconexão acaba se refletindo na forma como nos relacionamos com o mundo, com os outros e, eventualmente, conosco. É como se estivéssemos sempre buscando algo fora de nós, mas não conseguimos encontrar um lugar de paz dentro de nós mesmos. A solidão então surge como a dor dessa busca não realizada. Porém, as consequências da solidão não se limitam à dor que sentimos no momento presente. Quando não lidamos com esse vazio interior, ele pode gerar uma série de efeitos negativos que afetam nossa vida emocional e psicológica de maneira profunda. A alienação é uma das principais consequências desse distanciamento interno. Nos tornamos incapazes de nos conectar de maneira genuína com os outros e até mesmo conosco. Passamos a viver em uma realidade superficial, desconectados daquilo que realmente importa. Isso pode gerar um ciclo vicioso. Quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais nos sentimos sozinhos e mais intensificamos nossa fuga de nossa própria psique. As pessoas ao nosso redor podem não entender, e muitas vezes até nós mesmos não sabemos o que está realmente acontecendo dentro de nós. Sentimos o vazio, mas não conseguimos colocar nome nele. Isso pode resultar em ansiedade, depressão e uma sensação constante de frustração e vazio. Vamos nos aprofundar um pouco mais em um exemplo clássico para entender como essa alienação se manifesta. Imagine alguém que no fundo sente uma grande insegurança em relação à sua verdadeira identidade. Essa pessoa, por medo de ser rejeitada, começa a criar uma persona, uma versão de si mesma que é aceitável para os outros. Mas, com o tempo, ela começa a se perder nessa máscara. A dor da solidão começa a surgir, não por estar sozinha, mas por estar distante daquilo que realmente é.
Esse é o momento em que a pessoa pode sentir uma desconexão com o mundo e consigo mesma, e a solidão se transforma em um peso emocional insuportável. Jung nos lembra que o que você resiste, persiste. E é exatamente isso que acontece quando resistimos à nossa sombra e não enfrentamos a solidão. A dor não desaparece, mas fica mais intensa e mais difícil de suportar. É por isso que, ao começarmos a integrar a sombra e a nos reconectar com nossa verdadeira essência, começamos a dissolver as consequências negativas da solidão. Só quando enfrentamos nossas próprias sombras, aceitamos nossas partes mais sombrias e complexas, conseguimos encontrar o caminho de volta para nós mesmos e para os outros. Agora, antes de avançarmos para como podemos usar a solidão a nosso favor, reflita por um momento. Será que há algo dentro de você, uma parte sua que você tem evitado? Algo que, ao ser integrado, poderia aliviar a dor da solidão e trazer uma nova perspectiva sobre quem você é realmente? A solidão não precisa ser uma sentença. Se compreendida e enfrentada com coragem, ela pode ser uma ferramenta poderosa de transformação e autoconhecimento. No próximo momento, vamos explorar como podemos transformar essa dor em uma oportunidade de crescimento. Agora que entendemos a origem da solidão e suas consequências quando não lidamos com ela, é hora de explorar como podemos, de fato, enfrentar esse sentimento e usá-lo como um caminho de autodescoberta e transformação. O que acontece quando olhamos para dentro e, em vez de fugir da solidão, a encaramos como uma oportunidade para crescer? Como podemos encontrar o eu interior, o ser autêntico que muitas vezes se perde nas sombras e nas máscaras da vida cotidiana? Jung acreditava que o processo de individuação, a jornada para se tornar quem realmente somos, é central para entendermos nossa relação com a solidão. A individuação não é um processo fácil ou rápido, mas é o caminho pelo qual superamos a desconexão interna. Para Jung, a solidão pode ser uma oportunidade poderosa para esse processo de individuação. Ao nos isolarmos momentaneamente do mundo externo, somos convidados a olhar para dentro e encontrar nossa verdadeira essência. Esse espaço de solitude não é vazio, ele está repleto de possibilidades de integração, cura e autoconhecimento. Vamos começar com uma ideia fundamental que Jung propôs: a sombra. A sombra, como já discutimos, é composta por todas as partes de nós mesmos que rejeitamos, ignoramos ou simplesmente não queremos enfrentar. Se a solidão nos empurra para dentro, ela também nos oferece a chance de enfrentar nossa sombra. Quando estamos sozinhos, sem as distrações do mundo externo, podemos começar a confrontar essas partes de nós mesmos que, muitas vezes, tentamos esconder. E como podemos fazer isso de maneira prática? Uma das maneiras mais eficazes de lidarmos com a solidão é a meditação. Meditar não significa apenas sentar em silêncio, mas praticar o ato de estar presente com nossos pensamentos e emoções, sem julgá-los. Durante a meditação, temos a chance de observar nossa mente sem as distrações do cotidiano, o que nos permite fazer contato direto com as partes mais profundas de nossa psique. Essa prática não apenas ajuda a reduzir o sofrimento da solidão, mas também nos ensina a aceitar nossas emoções tal como elas são, sem resistência. Outra ferramenta poderosa é a escrita terapêutica. Manter um diário de autoconhecimento pode ser uma maneira eficaz de integrar a solidão de forma criativa. Quando escrevemos sobre nossos sentimentos, pensamentos e experiências, estamos criando um espaço seguro para expressar e entender nossa psique. A escrita nos ajuda a externalizar o que está internamente reprimido e a dar sentido àquilo que muitas vezes não conseguimos entender. Além disso, podemos utilizar visualizações. Imagine-se em um espaço tranquilo dentro de sua própria mente, um lugar onde você pode estar em paz, sem as pressões externas.
Esse espaço é seu, e nele você pode explorar seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas. Ao permitir-se esse momento de introspecção, você começa a se aproximar do seu eu interior, o lugar onde a verdadeira paz e a verdadeira conexão residem. Essas práticas são formas de cultivar uma relação de intimidade com você mesmo, um espaço onde você pode começar a entender o que está por trás da dor da solidão. Quando começamos a integrar a sombra e a reconhecer as partes de nós que negamos, a solidão começa a perder seu poder negativo e se transforma em um terreno fértil para o crescimento pessoal. Jung dizia que a sombra é a parte da nossa psique que contém as qualidades que não aceitamos em nós mesmos. Ao integrá-la, nos tornamos mais completos. Essa integração não é fácil, nem sempre confortável, mas é essencial para nos tornarmos quem realmente somos, e ao fazer isso, a solidão se torna um aliado e não um inimigo. Em vez de nos afastarmos dela, passamos a vê-la como uma oportunidade de explorar e expandir nosso ser. Quando a solidão é enfrentada de maneira consciente, ela nos revela aspectos de nós mesmos que de outra forma seriam ocultos. Ela nos oferece uma chance de perceber nossa verdadeira essência, livre das expectativas e pressões externas. A solidão se transforma de uma fonte de dor em um convite à autenticidade. Agora, pare por um momento e pergunte a si mesmo: quais partes de mim ainda não aceitei? Quais aspectos da minha psique estão esperando para serem vistos e integrados? Essa jornada de autoconhecimento não é algo que pode ser feito de forma superficial. É um mergulho profundo, um encontro com nossa própria humanidade que nos permite compreender que a solidão, longe de ser uma sentença, é, na verdade, uma oportunidade de encontrar a verdadeira paz e conexão. E assim, a dor da solidão pode ser transformada em liberdade. No próximo passo, vamos falar sobre como, ao integrar essa sombra e buscar nossa verdadeira essência, podemos começar a viver de maneira mais autêntica. E como essa transformação pode mudar a maneira como nos relacionamos com o mundo. Parte superior do formulário. Agora que começamos a entender a solidão como uma oportunidade de autodescoberta e reconhecemos a importância de integrar a sombra e nos reconectar com nossa verdadeira essência, precisamos falar sobre como essa jornada de autoconhecimento pode transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando começamos a nos conhecer profundamente, quando nos permitimos explorar as partes da nossa psique que estavam escondidas, passamos a viver de forma mais autêntica. A dor da solidão, que antes parecia algo insuportável, se transforma em um espaço de liberdade. Nesse espaço, já não somos mais reféns de expectativas externas, nem escravizados pela necessidade de agradar os outros. Nos tornamos mais completos, mais verdadeiros, mais inteiros. Esse processo de individuação, que Jung descreveu como a busca por nossa verdadeira essência, envolve uma integração constante de nossas partes conscientes e inconscientes. Ao longo dessa jornada, a solidão não é mais vista como algo a ser evitado, mas como um lugar sagrado de crescimento. Cada momento de solitude se torna uma oportunidade para nos aproximarmos mais de quem realmente somos, sem máscaras, sem disfarces. A solidão, então, se torna uma aliada, um espaço onde podemos refletir, curar e encontrar nossa verdadeira voz. Jung acreditava que, ao integrar nossa sombra, ao reconhecer e aceitar aquilo que normalmente negamos em nós mesmos, nos tornamos mais plenos. Ao enfrentar nossas sombras internas, não só nos libertamos de velhos medos e limitações, mas também encontramos uma nova força e autenticidade. Isso não significa que a solidão desaparece completamente, mas sim que ela se torna uma parte do nosso processo de crescimento contínuo. A pergunta que você deve se fazer é:
o que acontece quando começo a aceitar minhas sombras. Quando eu permito que minha verdadeira essência se manifeste e não mais fujo do que está dentro de mim. A resposta é clara. Sua relação com a solidão muda. A solidão deixa de ser um fardo e se torna uma bênção, um espaço de conexão profunda consigo mesmo. Ao viver de maneira mais autêntica, o impacto da solidão sobre nós muda. Ela já não é mais uma fonte de sofrimento, mas um campo fértil para o crescimento. Ao nos conectarmos com nossa verdadeira essência, passamos a viver uma vida mais plena, em harmonia com o que realmente importa para nós. Podemos, então, nos relacionar com os outros de maneira mais genuína, pois já não precisamos buscar validação ou aprovação externas. Nossa paz interior é suficiente. Esse é o poder do autoconhecimento. Ele nos permite transformar as experiências de dor e sofrimento em oportunidades de crescimento. Jung nos ensina que não devemos temer a solidão, mas abraçá-la como um passo essencial em nossa jornada de individuação. Quando conseguimos fazer isso, a solidão deixa de ser um estado de desconexão e se torna um estado de profunda conexão interna. Agora, imagine por um momento como sua vida mudaria se você começasse a ver a solidão não como uma falha, mas como uma oportunidade para crescer e se conhecer melhor. Como você se sentiria se, ao invés de temer a solidão, você a utilizasse para se reconectar com sua própria essência e encontrar uma paz profunda dentro de si? A verdadeira liberdade vem quando aceitamos nossa solidão como parte do processo de nos tornarmos quem realmente somos. E essa transformação não acontece apenas dentro de nós, mas se reflete também no mundo ao nosso redor. Quando nos permitimos ser autênticos e inteiros, somos capazes de criar conexões mais verdadeiras, mais profundas e mais significativas. Agora, antes de seguirmos para a última parte, onde falaremos sobre como aplicar tudo isso na prática, pare por um momento e se pergunte: o que você está disposto a fazer para transformar a dor da solidão em uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento? Lembre-se, a chave para isso está em como você escolhe ver a solidão. Ela não é sua inimiga. Ela pode ser seu maior aliado, se você permitir. Vamos então refletir sobre como podemos dar os próximos passos nessa jornada. Como podemos usar a solidão para nos levar ainda mais perto de quem realmente somos? Chegamos ao ponto em que a solidão, em vez de ser um obstáculo, se torna uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento. O que antes parecia um fardo a ser evitado, começa a ser entendido como uma oportunidade para mergulharmos mais fundo em nossa própria psique e explorar as partes de nós mesmos que até então estavam negligenciadas ou ignoradas. Quando começamos a integrar as lições que a solidão nos oferece, passamos a compreender que o processo de individuação é contínuo. Em vez de fugir das sombras que habitam nossa psique, começamos a reconhecê-las como partes essenciais do nosso ser. Ao fazer isso, a solidão deixa de ser um lugar de dor e se transforma em um espaço de transformação interior. A solidão se torna, então, um campo fértil onde podemos cultivar autoconhecimento e cura. Quando nos permitimos estar sozinhos, sem as distrações do mundo exterior, somos capazes de ouvir a voz mais profunda dentro de nós. E é nesse espaço de quietude que começamos a perceber aquilo que realmente importa. Sem as pressões e expectativas externas, conseguimos nos reconectar com o nosso eu autêntico. Ao longo da jornada de autodescoberta, a solidão não precisa ser temida. Ao contrário, ela se revela como uma condição necessária para que possamos ser verdadeiros com nós mesmos. A solidão não é uma falha ou um castigo. É uma oportunidade de encontrar a paz dentro de nós mesmos. Através dessa conexão interna,
somos capazes de viver com mais clareza, mais propósito e mais integridade. Quando começamos a integrar a sombra e a nos aceitar por completo, sem julgamentos ou receios, as máscaras que usamos caem. Já não vivemos em busca da aprovação dos outros ou tentando nos ajustar ao que esperam de nós. Em vez disso, começamos a viver com a confiança de que somos suficientes, exatamente como somos. E ao viver dessa maneira, nossa relação com o mundo se transforma. As conexões que fazemos se tornam mais genuínas, mais verdadeiras, pois estão fundamentadas na aceitação do que somos, não do que os outros esperam que sejamos. Essa é a verdadeira liberdade, ser quem somos, sem medo ou vergonha. Aceitar nossas falhas e virtudes como partes integrais de nossa psique. A solidão, então, se torna um processo de libertação. Em vez de nos afastar de nós mesmos, começamos a nos aproximar da pessoa que sempre fomos destinados a ser, à medida que enfrentamos nossas sombras e aprendemos a lidar com a solidão de forma saudável. Descobrimos que não há nada de errado em estar só. Pelo contrário, a solidão é o caminho para nos encontrar. Ela nos desafia a olhar para dentro, a explorar as profundezas da nossa psique e a nos reconectar com a nossa verdadeira essência. A chave está em não temer a solidão, mas em usá-la como uma oportunidade para crescer. Em vez de ver a solidão como um fardo, devemos vê-la como um espaço sagrado onde podemos encontrar nossa própria verdade. Ao aceitarmos isso, somos capazes de transformar a dor da solidão em uma jornada de autodescoberta, cura e renovação. O que resta então é a seguinte pergunta: você está pronto para abraçar a solidão como um caminho para se conhecer? De verdade, quando você finalmente aceitar a solidão como uma parte fundamental de sua jornada, ela deixará de ser sua inimiga e se tornará sua aliada mais poderosa, conduzindo-o para uma vida de autenticidade, paz interior e verdadeira conexão consigo mesmo. Essa é a mensagem de Carl Jung. A solidão não é algo a temer. Ao contrário, ela é uma oportunidade de encontrar a liberdade que está dentro de nós, esperando para ser descoberta. Agora é sua vez de agir. A jornada de autoconhecimento e transformação que discutimos começa com um simples passo: a disposição de olhar para dentro e encarar a solidão de uma maneira nova. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para começar a me reconectar comigo mesmo? O que dentro de mim está esperando ser visto e integrado? Eu te convido a dar esse passo corajoso. Reserve um momento para refletir sobre sua própria jornada de solidão, se permita sentir e, mais importante, aceitar tudo o que você é. A verdadeira transformação acontece quando aceitamos a solidão não como um peso, mas como um caminho de descoberta. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Como você lida com a solidão em sua vida? Como pretende transformar essa experiência? Juntos, podemos criar um espaço de apoio e aprendizado. E, claro, se você quer continuar explorando temas como este, se inscreva e acompanhe nosso conteúdo. Vamos juntos seguir em direção a uma vida mais autêntica e conectada. A jornada não termina aqui, ela está apenas começando.